Bom dia, vamos continuar nossa aula sobre Renascimento Cultural. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vida e obra do Michelangelo. Antes de começar a falar dele mesmo, vamos lembrar de alguns detalhezinhos, né, que a gente já viu sobre o Renascimento. Por exemplo, a busca do equilíbrio, né, da simetria em suas imagens, da razão e da arte ao mesmo tempo. A questão da perspectiva, a perspectiva foi utilizada com maestria aqui no Renascimento Cultural, a gente já viu em outras aulas que foi aqui que foi criada a perspectiva de fato, que foi criada a questão matemática, né? A questão da geometria, de ligar pontos com pontos para fazer a questão da profundidade. Então, não se esqueçam da questão da perspectiva, da profundidade, do ponto de fuga, aonde as linhas, quando eles estão fazendo as imagens, como que eles vão tratar esses pontos de fuga, como que eles vão fazer essas perspectivas. Isso a gente não pode esquecer. Né? A gente não pode esquecer também que essa questão toda da profundidade da imagem, ela vai começar lá no final da Idade Média, já no final do movimento gótico, certo? Com um artista chamado Giotto, que ele vai tentar posicionar, começando a humanizar aquelas imagens que a gente sabe que na Idade Média eram feitas como se fossem personagens, né? E não tentando retratar a realidade de fato. E quando a gente vai passando para o Renascimento, a gente tem o Giotto que passa do gótico para o Renascimento e ele vai buscar essa humanização ali naqueles personagens bíblicos, por exemplo. E ele vai tentar fazer essa profundidade sem a técnica, né? Que vai ser encontrada pelos grandes artistas como Rafael Sanzio, por exemplo, que foi um dos primeiros ali a lidar com a questão da perspectiva geométrica, matemática, de fato. Não podemos esquecer isso. A gente não pode esquecer que o Renascimento Cultural, além de voltar os olhos para a Antiguidade Clássica, estar estudando aquilo tudo de novo, eles vão estar refletindo novamente sobre os problemas humanos, coisas que o mundo, que as pessoas tinham parado de pensar por mais ou menos 1000 anos na Idade Média, eles vão voltar os olhos para si novamente. Se eu vou fazer reflexões sobre os problemas humanos, eu vou voltar a pensar em mim e sobre a minha individualidade, né? E isso vai trazer um foco no autoconhecimento de novo, que é o que a gente tem hoje. Se vocês pararem para pensar, existe hoje muito também a busca do autoconhecimento. Então, a gente continua galgando saberes filosóficos, digamos assim, lá da Antiguidade Clássica, em muitos momentos ainda, né? Não podemos esquecer isso aí, não. E todas essas realizações que são feitas durante o Renascimento Cultural, ela vai trazer vai fazer com que aquela burguesia deste momento do Renascimento Cultural, né, que são os burgueses formados pelo comércio, digamos assim, que essa burguesia, ela dê um boom, apareça, né? Se ao mesmo tempo o comércio está crescendo, a burguesia comercial está crescendo, eles vão mostrar sua força pela arte também. Mais uma vez aqui a gente está falando dos mecenas, né? Que são esses burgueses comerciantes da época, ok? Primeiro vamos posicionar ele aqui. Ele nasceu na época que a gente chama de Quattrocento, né? Dentro do Renascimento Cultural, que permeia ali o século XV e falece no que a gente chama de Quinquecento, que vai ser no século XVI. A gente tem o Trecento, século XIV, Quattrocento, século XV e Quinquecento, século XVI. Então ele vem ali do finalzinho do Quattrocento
e mostra sua arte praticamente ali durante, né, o Quinquecento, que vai ser a última fase do Renascimento cultural. É importante a gente falar disso aqui no Michelangelo porque ele é um pouco mais novo do que o Da Vinci, eles são contemporâneos, mas ele é um pouco mais jovem, né? E eles se esbarram, sim, eles não se dão muito bem, assim, um pouquinho de dor de cotovelo, todo mundo, porque os dois são muito bons e, no fim das contas, eu acredito que eles se admiram e têm um certo ciúme pela arte um do outro e por aí vai. Porém, o Da Vinci ele é mais velho, certo? O que é que vai acontecer? Qual é a grande diferença? O Da Vinci, ele vai fazer a sua arte durante o período do Renascimento cultural. Já o Michelangelo, ele vai passar pelo Renascimento cultural e ele também vai pegar o início do que a gente chama de maneirismo, certo? O maneirismo é um movimento artístico que ele está entre o Renascimento cultural e o que a gente vai chamar de barroco, ali na frente. E por conta dessa passagem, né, entre esses dois movimentos, Renascimento e Maneirismo, lá no final da vida, ele vai ter pequenas diferenças dentro do seu modo de expressar a arte. A gente vai ver um pouquinho disso aqui, certo? Trabalhou muito ali com seus mecenas, né? Como aqui está falando, entre Florença e Roma, a gente não pode esquecer que ele teve como mecenas muito a igreja, né? Então os papas eram mecenas desse cara, por isso que a gente vai ter muita obra de Michelangelo relacionado à religião, mas a gente também vai ter outro mecenas muito forte como a família Médici, né? Que ficava localizado entre Florença, então ele fica ali entre Florença, Médici e Roma, os papas. Ele passa a maior parte da sua vida nesses lugares. Vamos falar do Davi, que é uma obra incrível do Michelangelo. Não foi a primeira que apareceu, a primeira que ele fez foi a Pietà, a gente vai ver daqui a pouquinho. Porém, o Davi passou por um processo de que a família Médici ela tinha essa pedra gigantesca, se eu não me engano, com quase 7 metros de altura, pensem aí, né, um mármore gigantesco de 7 metros de altura, e essa família, que eram grandes mecenas da época, precisava de um artista para fazer uma escultura. Só que todo mundo que chegava e via essa pedra, todos os artistas falavam que não era possível, porque era uma pedra muito grande e extremamente porosa. Aquele mármore era extremamente poroso. Pensa num queijo daqueles cheio de buraquinho dentro, né? A gente vai dizer que isso é poroso. Se ele é muito poroso, qual é o problema de eu fazer uma escultura nele? Ele pode ser até mais fácil de quebrar, por conta da menor densidade. Porém, ele vai ser também mais fácil de quebrar de acordo com o peso que ele vai ter. Se eu tiver um braço, né, apoiado para frente, alguma coisa muito pesada que vai para frente, pode quebrar e cair. Lembram quando a gente viu lá na Grécia Antiga, quando eles começaram a estudar a questão da estatuária, que muitas das estátuas se quebravam, daquelas estátuas que a gente encontra sem perninha, sem bracinho, né? Por conta disso, eles estavam treinando. Aqui eles já sabiam como fazer, eles já sabiam mais ou menos o que ia dar errado, o que ia dar certo. Eles já tinham a questão da técnica. E todos os artistas olhavam para aquela pedra e falavam, não vou pegar não, porque não vai funcionar. E aí lá pelas tantas chega Michelangelo, se eu não me engano, com 26 anos, por aí, tipo, chegando, né? Chegando e falo, não, cara, eu faço isso aí pra você, tá tranquilo, tá de boa. Enfim, ele demorou 3 anos para fazer o Davi, né? O projeto inicial não era um Davi, era outra coisa que a família queria, mas ele fez esse grande Davi, se eu não me engano, do pé para a cabeça do Davi são 5 metros, e ainda tem um apoio de uns 2 metros, então a gente olha lá de baixo. É uma altura total de 7 metros. O Davi em si, ele tem uns 5 metros.
Ele é gigantesco. Para a gente ter noção deste tamanho, eu trouxe essas imagens aqui para vocês. Olha aqui as pessoas trabalhando para fazer a limpeza dessa pequena estátua. Aqui a galera embaixo do pedestal, que também faz parte dessa pedra. E aqui o Davi, já todo estruturado por Michelangelo. Pequenininho, delicado, garoto, né? Bom, enfim, a gente tem que lembrar que a gente está no Renascimento, né? E que eles buscam com muita ênfase a questão do ser humano, né? Lembrem da Antiguidade Clássica, o ser humano está em primeiro lugar, certo? E aqui o ser humano vai estar em primeiro lugar novamente. Só que eles vão estar trabalhando com ciência, razão, né? E a humanização, a arte. As duas coisas juntas. Então, a técnica aqui ela vai ser muito estudada, muito bem explorada. E a gente vai ver aqui partes do corpo do Davi incrivelmente perfeitas, assim como o corpo humano. Vocês estão conseguindo ver aqui as veias do pescoço, né? Aqui também as veias do braço. Sabe quando o cara acaba de malhar, né, que as veias estão todas para fora, a gente consegue enxergar essas veias. Então a gente consegue ver aqui nessa obra quanto esse cara, quanto esse artista, ele entendia do corpo, como ele estudava esse corpo humano de tal forma que ele conseguia expressar até as veias deste corpo, né? Aqui a gente tem uma imagem do Davi de perfil perfeito, né? Olha, queixo, boca, tudo muito bem feito. Deixa eu retornar ela aqui para a gente ver ela de frente inteira. Aquela técnica, né, da quebradinha, e ele usou algumas coisas que a gente já viu lá atrás. Lembrem do apoio aqui na perna. Ele cria esse apoio aqui atrás da perna do Davi para segurar mais todo esse peso que vem lá de cima. E aí tem um detalhezinho básico. A gente sabe que eles são extremamente perfeitos em relação à proporção. A gente está no Renascimento cultural, né? E aí eu quero que vocês observem o tamanho dessa mãozinha aqui. Olha o tamanho dessa mão em relação ao corpo. Ela é proporcionalmente maior do que uma mão deveria ser. E isso foi proposital, isso não foi um erro. Foi proposital porque foi a forma que o Michelangelo encontrou desse braço não cair. Percebam que ele posiciona essa mão aqui, tá colada, é uma pedra, né, gente? Tá colado aqui, faz parte da coxa. Isso quer dizer que todo esse peso que ele está pendendo e está caindo, ao invés de ficar solto e quebrar o braço, ele vai conseguir se apoiar na perna que vai descer aqui, que ainda tem esse cálcio aqui atrás para segurar esse peso todo que está vindo para esse lado de cá da estátua. Então, assim, é uma técnica bem avançada. Ele conseguiu fazer esse Davi, não quebrou parte nenhuma. Eu queria fazer uma leitura aqui desse texto, porque eu acho interessante a forma que ele expressava sobre a arte que ele fazia, né? Ele via a si mesmo como um escultor, apesar dele ter feito o teto da Capela Sistina, que a gente vai ver aquelas pinturas maravilhosas, aqueles afrescos. Apesar dele ter feito, ele se considerava um escultor. E vejam o que ele falava. Creio que a pintura só atinge a sua excelência na medida em que se aproxima dos efeitos do relevo, enquanto que um relevo é considerado pobre quando se aproxima do caráter da pintura. Costumo pensar que a escultura é o farol da pintura e que entre ambas existe a mesma diferença que há entre o sol e a lua. Contudo, também considero ambas em essência a mesma coisa, na medida em que ambas procedem da mesma faculdade. E daí que é fácil estabelecer entre elas a harmonia e encerrar as disputas, que gastam mais de nosso tempo do que produzir as figuras em si.
Por que ele está falando de disputas aqui? Porque já existia rixa entre ele e o Da Vinci. E o Da Vinci era, por essência, um pintor. Então, começou aquele burburinho de qual seria a arte mais difícil, por assim dizer. A pintura ou a escultura? O que Michelangelo faz ou o que Da Vinci faz, né? E aí ele vem com essa. E daí que é fácil estabelecer entre elas a harmonia e encerrar as disputas que gastam mais de nosso tempo do que produzir as figuras em si. Sobre aquele homem, que é o Da Vinci, que escreveu dizendo que a pintura é mais nobre do que a escultura, eu acho que a minha empregada sabe mais do que ele. Ele considerava a escultura uma arte maior do que a pintura, infinitamente. Sempre falou isso, sempre deixou isso muito claro. E eu deixo isso para vocês como reflexão. Eu quero que vocês pensem e cada um chegue à sua conclusão. Seria a escultura uma arte maior que a pintura mesmo? Por quê? Eu consigo refazer uma pintura e deixar ela perfeita novamente? Eu consigo refazer uma escultura e deixar ela perfeita novamente? Vou deixar essa reflexão com vocês por enquanto. Qualquer coisa vocês me perguntam que a gente conversa mais sobre o assunto. Vamos pular ele aqui. Agora olha aqui a data. Essa aqui foi a Pietà. Essa, de fato, foi a primeira escultura que posicionou Michelangelo lá, né, dentro do mundo artístico da Itália. Foi a Pietà. Olhem aqui a data, 1499, enquanto Davi, 1501, certo? Quando ele veio com a Pietà, foi um escândalo, porque ele era muito jovem. Ele estava seus 20 e poucos anos. E ele chegou com essa obra incrível, cheia de detalhes, né? Eu tenho aqui a Pietà. A gente vai chamar essa posição da Maria com o filho Jesus morto no colo de Pietà em inúmeras obras, né? Inclusive tudo que a gente vê que existe uma mulher segurando um corpo vai remeter a essa obra sempre, certo? Ela vai estar se remetendo a esse momento aí de Jesus Cristo. E o que faz com que a gente ajude a fazer muitas leituras de imagens, de tela e etc. pela vida fora. Além disso, da questão que como ele escolhe fazer ao invés do... Por que ele não fez a Maria com o menino Jesus, bebê? Não, ele escolhe a parte difícil. Ele escolhe a parte da Maria com o filho morto, né? O que é interessante. Olha como ela está jovem, né? Será que ela estaria jovem assim mesmo? Por que ele faz ela jovem? Tem algum propósito? Reflita. A questão da técnica sobre a pedra. Isso aqui tudo, gente, pensem que era uma pedra só. E ele veio com martelinho, e conseguiu fazer essa obra-prima. Aqui eu tenho inúmeras texturas, né, que mostram a capacidade desse artista, como a roupa se comporta aqui em cima, como a roupa do Jesus está, esse tecido transparente, como a roupa se comporta embaixo, o caimento, as ondas, as luz e sombra, a perfeição toda que está no corpo. Então a gente vê aqui o potencial de Michelangelo, já, né, aos seus 20 e poucos anos. É interessante isso daqui. Essa partezinha aqui do colo de Maria, estão vendo? Contam que é essa parte aqui, que tá pela roupa, contam que quando ele colocou a Maria para a exposição, saiu, as pessoas falavam que eram de outro artista. E ele, imagina, iniciando a carreira, querendo mostrar as caras, ele foi lá, ficou revoltado e resolveu colocar o nome, olha só. Michelangelo Buonarroti de Florença, para deixar bem claro que foi dele. E essa seria a única escultura que teria a assinatura dele, de fato.
Por que não se coloca assinatura em escultura? Só que ele ficou tão enlouquecido com a questão das pessoas estarem achando que era de outro escultor, que ele foi lá e fez questão de colocar o nome dele. Essa foi a única. Dizem que com o passar dos anos, com o amadurecimento do artista, ele se arrependeu de ter feito isso, porque afinal de contas ele sabe que não se faz isso. Ainda mais, né, logo aqui, de cara com a escultura, mas é um fato interessante para a gente perceber a questão da idade, da maturidade, do início, como ele ainda se sentia frágil em relação ao mundo artístico, como ele queria mostrar o seu trabalho de fato. E logo em seguida já veio Davi, e com Davi ele ficou conhecido por toda a região, por conta de nenhum artista ter querido, ter aceitado fazer aquela pedra. Ele, além de aceitar fazer muito bem feito, como é o Davi que a gente vê até hoje. Acho que eu não falei sobre o Davi. Quem é esse Davi? É o Davi de Golias, é aquele carinha que jogou a pedra na cabeça de Golias, né? Um gigante que estava ali para o confronto e morreu com uma pedrinha de estilingue que foi jogada pelo menino Davi, que seria um adolescente jovenzinho na época, sem força alguma. Só para a gente lembrar quem são os personagens que ele estava ali representando. Bom, e aí a gente vai ter o Vaticano, né, o Papa da época, convidando, depois de muito tempo, o Michelangelo para fazer o teto da Capela Sistina. Inicialmente, era um projeto de 4 imagens, que pegariam o teto inteiro sim, mas seriam 4 imagens, né, de histórias bíblicas. Só que quando ele começou o processo, ele resolveu fazer várias imagens contando o início, né, da criação do mundo e etc, como surgiu o homem e tal. E se eu não me engano são 27 partes que ele vai desenhar, quer dizer, de 4 foi para mais de 20. Ele foi convidado para fazer tanto o teto quanto a parede de trás, que seria o juízo final. E ele deu prazo de 1 ano para terminar. O fato é que, na verdade, só o teto ele demorou 4 anos. Durante esses 4 anos houve muita confusão, né? Porque pensem, 4 anos a igreja lá sem poder funcionar, porque ele estava pintando. Inicialmente ele começou com um grupo junto a ele e tal, mas com o tempo ele foi ficando extremamente perfeccionista e ao final ele já estava fazendo tudo sozinho mesmo, certo? Eu quero que vocês pensem na genialidade desse homem e na força de vontade, etc., porque é um lugar enorme, né? Então imaginem para fazer isso aí tudo. Vocês estão vendo aqui no meio, seria a criação, o momento da criação. Essa imagem a gente conhece muito ela aparece muito pra gente e às vezes as pessoas nem sabem que ela faz parte de um afresco, é o afresco central, porque é o momento da criação, então ela está lá no centro do teto e seria o início desse afresco. Aqui, logo acima, percebam que eu tenho o nascimento de Eva. Tá vendo o pezinho de Eva saindo da costelinha de Adão e outros momentos bíblicos. É rodeado de momentos bíblicos, certo? Aqui a gente vai ter o afresco que ele vai fazer mais de 20 anos depois. Porque como ele demorou 4 anos para fazer algo que ele faria em 1, quando ele terminou o teto, diz que já tinha tanta briga com o Papa da época, que dava bengalada nele e tudo lá quando ele estava na igreja. Isso aí vai acabar quando, meu filho, pelo amor de Deus, batendo em Michelangelo. Quando ele terminou o seu trabalho com o teto, ele pegou as coisas dele e foi embora. Ele não suportava mais ficar naquele lugar também, já estava muito para ele.
E só depois desse Papa morrer, vinha um outro Papa e convidarem ele de novo, 20 anos depois, é que ele foi completar o seu trabalho com esse afresco aqui, que já não é no teto, estão vendo? É a parte da parede do fundo lá da Capela Sistina. Estão vendo esses pezinhos aqui em cima? Esses pezinhos, eles fazem parte do afresco do teto, tá lá em cima. Já esse aqui que a gente está visualizando é o juízo final e já é o segundo afresco que foi feito 20 anos depois. Vamos fazer uma comparação entre os corpos, certo? Observem esses corpos aqui do teto, ok? E observem como estes corpos estão representados aqui. Eu consigo enxergar que aqui no juízo final, 20 anos depois, esses corpos eles já estão mais um pouco contorcidos. E já existe, como é o juízo final também, uma certa agonia em se olhar para essa imagem. Tem muita coisa acontecendo nessa imagem. Mas o que eu queria que vocês observassem é como ele vai representar esses corpos, né? Eles estão mais contorcidos, eles estão mais compridos, para dar uma sensação já mais desesperadora, agoniante quem está olhando. Isto aqui a gente já considera como maneirismo, certo? Já seria uma obra maneirista, que a gente vai se aprofundar mais nas próximas aulas. Observem, olha aqui esse contorno de corpo, né? Todo mundo desesperado, querendo ir para o céu, até o próprio Jesus, ele está numa certa agonia ali, com a Maria ao lado, e todo mundo querendo subir ao céu. Eu tenho gente desesperada, tem gente batendo no outro, sai para lá, quem vai para o paraíso sou eu, e por aí vai. Muitas coisas acontecem nessa imagem. Uma coisa interessante é que o Michelangelo representou a grande maioria das pessoas aqui nuas de fato. Quando ele terminou o seu afresco do juízo final, ele terminou, tinha um monte lá peladão e tal. Nossa, disseram, nossa, maravilhoso, Michelangelo, show de bola, espetáculo. Ficou satisfeito, não teve confusão com o Papa da época, etc. Pegou suas coisinhas, terminou seu trabalho e foi embora feliz e contente. Um pouquinho depois, o Papa pediu para um outro pintor ir lá e tapar assim umas partezinhas íntimas, né, para não ficar muito exagerado, entende? Tipo isso aqui, ó. Então, alguns paninhos que estão colocados assim sobre partes íntimas não foi o Michelangelo que fez. Foi esse artista que pediram para ele para só mexe nisso aí, meu filho, para não ficar muito escandaloso para nossa igreja. Agora eu gostaria que vocês imaginassem como o Michelangelo não ficou sabendo disso depois, né? Deve ter alucinado. Mas enfim, a imagem é uma imagem interessantíssima, com paninho ou sem paninho, porque ela mostra muitos momentos de desespero, de agonia, né? Vejam esse aqui, por exemplo, que está logo abaixo do pé direito do Cristo. Ele tem uma pele, estão vendo? Ele está segurando uma pele de pessoa. Para mim é uma das mais agoniantes que tem. É uma das coisas que mais me agoniam. E o maneirismo, ele tem essa característica da gente olhar a cena e a gente ficar um pouco angustiado. É proposital, é do movimento maneirista. E a gente vai entender o porquê disso lá na frente, quando a gente estudar o maneirismo. Aqui, mais uma vez, né, a criação, para a gente ver mais de pertinho. E é interessante porque essa imagem da criação, muita gente enxergava que poderia ser, que essa parte aqui poderia ser a definição de uma parte do corpo. A gente sabe que Michelangelo estudava muito o corpo humano, então as pessoas enxergavam isso. E eu queria mostrar para vocês algumas imagens que representam essas partes do corpo em que as pessoas falavam, e a gente vai enxergar que é mesmo. Aqui, por exemplo, falavam que isso aqui ficaria muito semelhante ao cérebro,
Óbvio que o cérebro partido ao meio, né? Se eu cortar o cérebro ao meio, tenho duas partes e olhar, ele por dentro ele vai ser isso aqui. O que é muito interessante, porque eu tenho cérebro, que seria Deus, criando Adão, seria o momento da criação. Então pensem que eu tinha pessoas que imaginavam que isso poderia lembrar o cérebro e tal, etc. Ok. Um dia, em uma visita, pela Capela do Vaticano, 2 médicos estavam a observar essas obras e eles começaram a perceber que não era só essa cena da criação que tinha semelhança com partes do corpo. Eles perceberam que muitas outras cenas tinham ali partes do corpo expressas. E eles fizeram um estudo sobre isso, uma tese. Então existem muitas imagens, muitas fotos, tentando comprovar que o Michelangelo ele queria realmente estar colocando as partes do corpo ali, órgãos, ossos, etc. Afinal de contas, ele estudava isso. Só que ele não podia estudar isso na época, era proibido na época, né? Podia até ser morto por conta, se descobrissem que ele estava dissecando corpos para estudar. E eles acham que ele, além de dissecar os corpos e estudar esses corpos, ele ainda colocou esses enigmazinhos ali no teto da Capela Sistina. Pense que ousadia, né? Ousado. Ele era ousado. Aqui uns exemplos. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui embaixo uma mulher, né? Aqui seria o joelho dela, concorda? Ela tá com saia, seria o joelho dela, aqui o outro joelho, a menininha em cima e tal. Aqui em cima, eu tenho 2 corpos meio que contorcidos, mostrando muito essa parte do ombro, certo? Esses médicos, que inclusive são brasileiros, o que é interessantíssimo, eles perceberam que essa imagem daqui de cima, mostrando o corpo, e esse osso seria o osso da escápula, que é justamente essa parte aqui de trás do nosso ombro. Aqui para a gente ver o osso da escápula, de verdade, e como está no desenho, né? Aqui o nome do livro, quem quiser procurar, A Arte Secreta de Michelangelo, tem muitas imagens lá, que eu só puxei algumas. Olha só, o ossinho da escápula. Acho fantástico. Acho incrível. Mas essa aqui é uma das que me deixa mais assim, não tem como dizer que não foi pensado. Olha só isso. Eu tenho Adão e tenho a cena da criação de Eva, que todo mundo sabe da história que nasceu da costela de Adão. Ok. O que é que estaria aqui abaixo das costelas? Pulmão, né? Dentro do pulmão a gente tem bronquíolos, etc., umas estruturas meio diferentes, ok? E aí eles perceberam que isso aqui se assemelha a um pulmão. Olhem, os bronquíolos, essa árvore, olha como ele faz a representação dessa árvore estranha, que fica igualzinho, né, aos bronquíolos, se eu não me engano é esse o nome, e o pulmão, que seria o tecido da roupa de Deus. Fantástico, né, gente? Então, assim, quando eu olho para essa, eu penso, não tem para onde correr, ele realmente estava querendo falar alguma coisa. Cada um pense o que quiser. Estou mostrando o que existe, os estudos que existem. Acho fantástico. Aqui um pedaço do pulmão, um dos lados, e aqui a capa. Aqui eu tenho uma escultura que já não é uma escultura do Renascimento, é desse cara aqui chamado Jean Bologna e é maneirista, certo? Eu trouxe só para a gente perceber como elas são diferentes. Lembrem lá da escultura do Davi, por exemplo, da Pietà, né? E aí a gente vai ter o Jean Bologna lá no finalzinho do Quinquecento também,
junto ali com Michelangelo mais ou menos, e isso aqui já é maneirismo. Vocês estão percebendo aqui que existe uma agonia nessa imagem, né? A forma de fazer a escultura, as coisas que eles querem mostrar é bem diferente do Renascimento cultural. E a gente vai ver na próxima aula. Um beijo em todos!